Depois de 17 dias de apuração, a candidata de direita Keiko Fujimori foi declarada vencedora das eleições presidenciais do Peru. Ela abriu uma vantagem sobre o adversário Roberto Sanches de pouco mais de 44 mil votos e não pode mais ser alcançada. Até a última atualização da contagem de votos, na manhã desta quarta-feira, Fujimori tinha 9.206.241 votos, contra 9.162.855 de Roberto Sanches, uma diferença de pouco mais de 43 mil votos. Com 99,81% das urnas apuradas, faltavam ainda cerca de 40 mil votos a serem contabilizados. Ou seja, mesmo que Sanches levasse todos os votos restantes, Fujimori seguiria à frente. Segundo a imprensa peruana, a candidata de direita, filha do ex-presidente Alberto Fujimori, condenado a 25 anos por corrupção, deve ser declarada a nova presidente do país ainda hoje. Porém, o adversário de esquerda insiste em não reconhecer o resultado. Sanches alega fraude nas eleições e convocou seus apoiadores para novas marchas de protesto no sábado. Ele disse ainda que pedirá recontagem dos votos. Keiko Fujimori irá substituir o atual presidente, José Maria Balcazar Zelada, de esquerda, que assumiu o poder de forma interina há apenas 4 meses. Além dela, os últimos 3 presidentes eleitos na América Latina são de direita: Abelardo de la Espriella, na Colômbia, José Antônio Kast, no Chile, e Rodrigo Paz, na Bolívia. No mapa político, a direita controla 7 países, contra 5 da esquerda, incluindo o presidente Lula no Brasil. Para entender, explicar o que essa mudança significa, nós estamos diante de uma nova onda da direita aqui no continente. Para analisar esse novo cenário político sul-americano, a gente vai conversar com Alexandre Correia Lima, ele é cientista político. Oi, Alexandre, boa tarde, bem-vindo aqui ao TJ Aparecida. Olá, boa tarde, tudo bem? É sempre um prazer estar aqui com vocês. Alexandre, justamente, para a gente já começar aqui, a eleição na Colômbia, no Peru, como a gente acabou de acompanhar, o que elas representam para o cenário político sul-americano? Olha, quando a gente analisa historicamente a América Latina, a gente vê que a América Latina ela funciona em pêndulos, né? Então a gente já teve momentos em que a gente teve um certo predomínio da esquerda, né, de maioria de esquerda aqui nos países da América Latina, depois de direita, já tivemos lá atrás governos militares, e hoje a gente vê sim um avanço da direita em diversos países aqui da América do Sul. Mas eu acho que mais do que um movimento de expansão da direita, que a gente vê em outros países também, a gente tem observado uma divisão muito profunda dos países. Dizer que há mais governos de direita é ignorar um fato concreto de que todas essas eleições estão sendo definidas por uma margem muito estreita. No Peru, que a eleição está finalizando agora, foi 50,1 a 49,9. É quase um empate, ou seja, é meio país de um lado, meio país do outro. Na Colômbia, agora, a mesma coisa, menos de 1% de diferença. Se a gente relembrar a eleição presidencial do Brasil, também foi 49,2 para o Bolsonaro, 50,8 para o Lula, ou seja, a gente tem sim uma expansão da direita, mas a gente tem países cada vez mais divididos. Boa tarde, é sempre bom falar com você, meu querido. Então a gente não pode falar aí de uma onda da direita, né, que estaria varrendo aí o nosso continente sul-americano, e o Brasil, lembrando, vai realizar eleições ainda este ano com essa polarização, né, entre direita e esquerda. Mas eu pergunto também para você, além dessa questão da onda da direita, a questão do presidente Donald Trump. Ele tem se colocado incisivo, né, nesses debates políticos aqui na América do Sul. Tem esse interesse dele pela região, né? Claro, de certa forma, os Estados Unidos, como a maior potência econômica do mundo e também da América, em termos geopolíticos, né, eles se preocupam com as esferas de poder e de influência da geopolítica
de alguns países da América Latina, fechando acordos diretamente com a Europa, flertando com a China, que vem expandindo suas áreas de interesse na África, na América, né? Então, isso é também uma tentativa, uma estratégia de retomar seu poder, ou usar as ferramentas que você tem, que eles têm, né, inclusive fiscais, retaliatórias, de tributação, para voltar a ter um certo predomínio e influência que eles sempre tiveram aqui na América Latina, né? Então a gente tem um jogo muito mais agudo, eu diria agora explícito, sempre houve, mas talvez agora a gente esteja com um nível de clareza e explicitude escancarada que a gente não via no passado. Alexandre, e quais os impactos, né, pegando justamente esse gancho, dessas relações entre os países também da região aqui próximos ao Brasil, especialmente para o nosso país que vai viver eleições, né, daqui a alguns meses? A gente provavelmente vai estar na esteira disso, né? Uma eleição, tudo se avizinha muito dividida, muito acirrada, o país mais uma vez dividido ao meio, não é? E essas forças pendulares acabam influenciando também o nosso país. Acho que nesse caso tudo se avizinha para uma eleição novamente muito acirrada, muito apertada, muito dividida, talvez com pouco espaço novamente para uma terceira via, por causa dessas duas forças antagônicas, né, direita e esquerda. Mas é sempre bom lembrar que em geopolítica, né, países não possuem amigos, países possuem interesses, né? Então, por trás, muitas vezes, dos discursos ou das alianças, o que existem mesmo são interesses comerciais, interesses estratégicos, interesses militares, né? Então, a gente nunca pode esquecer que por trás disso tudo estão interesses geopolíticos e muitas vezes interesses inconfessáveis. Inclusive, só para a gente finalizar por hoje, tá, Alexandre? Você é sempre o nosso convidado para estar conosco aqui, principalmente nesse ano político e ano de eleição. O presidente Lula falou há pouco tempo, né, que não vai aceitar nenhum tipo de envolvimento do presidente Donald Trump. Voltando um pouquinho sobre o Trump querendo interferir na política aqui na América do Sul. Eu pergunto para você sobre essa questão da direita e da esquerda, deve influenciar ou não? E em que medida nas eleições presidenciais aqui no Brasil? Olha, eu acho que não deveria influenciar, né, porque são entidades autônomas, né? Os países têm sua autonomia, né? Mas é possível que num plano secundário ou residual isso influencie de algum modo. Por exemplo, quando os Estados Unidos impõem tarifas mais altas para diversos países, né? Isso não foi exclusivo do Brasil, né? Eles aumentaram as tarifas sobre produtos de diversos países. Isso tem um impacto na economia. Se tem um impacto na economia, isso afeta, talvez negativamente, o governo de plantão, todos os governos, né? Porque todos foram, em maior ou menor grau, tarifados, né? Mas em política, toda bala pode ricochetear, né? Então pode-se alegar também que isso é uma interferência indevida, pode-se apelar que é o que o presidente Lula vem fazendo, né? De um senso de soberania, ou dizer que os adversários são lesa-pátria, estão torcendo, enfim, estão remando contra o Brasil, né? Então, assim, é possível que, eu não diria que isso deve ter um efeito de magnitude máxima, assim, mas alguma consequência, ou no mínimo, alguma narrativa política, isso vai acabar gerando, inevitavelmente, num ano e num momento em que as eleições já estão, que as emoções e os ânimos já estarão naturalmente exaltados, né? Alexandre, mais uma vez, viu? Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no TJ Aparecida. Gosta do futebol, gosta da seleção brasileira. Qual o seu palpite para daqui a pouco? Vai, vamos lá. Acho que é mais fácil prever resultado de eleição do que futebol, mas respondendo mais como torcedor do que como analista, eu vou soltar um 2-1 para o Brasil. 2-1, tá liderando esse placar, bem. viu, Alexandre? A maioria do pessoal que está opinando em casa também está falando 2-1. Abraço, Obrigada. meu querido. Eu não sabia. Abraço para você. Tchau, Obrigado tchau. de novo, viu? Obrigada, Valeu. boa Foi um tarde. prazer estar aqui com vocês.